Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Gente, aprove ao Senhor preparar esse momento para a gente junto, mais uma vez. Como eu gosto de falar, a gente aprender junto os segredos do reino dos céus, através da palavra do Senhor Jesus. Eu falei, bom, vou tirar um tempinho. A bispa está aqui do ladinho com Davi. Davi é uma bênção, uma criança que está sob a responsabilidade da bispa durante a semana. Então, trouxe uma alegria neste lar, nesta casa. E eu falei, olha, vou até avisar o pessoal. Qualquer grito, qualquer brincadeira que sair aí, já sabe, é a bispa brincando aqui do ladinho com Davi. Gente, hoje de madrugada, como de costume, separei meu momento para falar com Deus, orar, trazer ao meu coração uma palavra que às vezes é tão maravilhosa que eu compartilho sempre com vocês que são meus nobres amigos, servos do Senhor Jesus, escolhido, sabe, a dedo por Deus. Não sei se você já teve esse privilégio de parar um pouquinho e ler lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 9, o último versículo, verso 15, que diz algo profundo. E quando você começa a meditar, como eu gosto de falar, matutar, você começa trazer lembranças, passagens bíblicas que aumentam a nossa fé. 2 Coríntios capítulo 9, verso 15 diz: graças a Deus por seu dom indescritível, gente. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós somos é para Ele, para que Ele seja glorificado, exaltado. As coisas que nós conquistamos, que a gente sabe que por um período de tempo a gente vai administrar, a gente vai guardar, a gente vai plantar, a gente vai colher, mas um dia este corpo que você tem, o que eu tenho, o que nós temos, o corpo humano, volta a ser o que tem que ser se Jesus não vier arrebatar a igreja que somos nós, você, eu, os escolhidos do Senhor Jesus. Voltamos a ser pó, ou seja, nós vamos ser enterrados. Mas acaba aí? Não, não acaba aí. Por que não acaba aí? Porque o texto, a Bíblia me fez lembrar, aleluia, de uma passagem. Essa passagem tem a ver com a palavra que eu uso hoje, estou colocando em prática nessa cidade, vamos dizer, nesse estado, Paraná, cidade, fazenda Rio Grande, aqui em Curitiba. E o texto é muito claro que vai falar de devoção ou obrigação. Guarde isso. Eu devo ter uma devoção ou eu tenho que fazer tudo como se fosse uma obrigação? A verdade, o texto que me fez e veio à minha memória está lá em Marcos capítulo 16, verso 9, que diz o seguinte: quando Jesus ressuscitou, aí está a vitória que foi conquistada, né, lá na cruz. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, sabe quem que aparece lá? Oh, aleluia! E aí que vem a primeira mensagem, a mensagem do Cristo ressuscitado. Gente, para pensar nisso. Tudo isso para a glória e o louvor do nosso Deus. Apareceu lá Maria Madalena. Quem foi essa mulher? O texto diz, essa mulher, Jesus expulsou da vida dela, Maria Madalena, expulsou 7 demônios. Então está escrito em Marcos 16, verso 9. Agora pense comigo rapidinho, gente. Eu quero ser breve, mas vamos pensar. De tantas pessoas a quem Jesus, por exemplo, poderia ter aparecido após ter ressuscitado, sabe? De tantas pessoas que ele poderia ter aparecido, ele apareceu para esta mulher chamada Maria Madalena. E aqui é interessante pensar e refletir, por quê? Porque entre os judeus, escute isso, entre os judeus daquela época, testemunho de mulher não era lá muito valorizado. Em outras palavras, não teria ou não tinha naquela época, não tinha valor. E na verdade, até alguns rabinos ensinavam naquela época, de uma forma errada, mas ensinavam de uma forma que muitos até acolhiam. Eles diziam que seria melhor queimar o texto da lei
Pentateuco, do que ser pregado por uma mulher. Pensa num negócio desse. Isso na época de Jesus, gente. Ainda assim, quem que Jesus escolheu após ter ressuscitado, colocar diante de uma situação que ela foi e é considerada a primeira mulher que trouxe à tona a verdade do Cristo ressuscitado, que está entre nós outra vez. Ele escolheu uma mulher para ser o primeiro arauto. A primeira, como eu uso hoje, a primeira querix, escolhida para ser aquela que ia bradar, anunciar, declarar: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E ela agora começa, sabe, a proclamar sobre a sua ressurreição. Gente, é para a gente pensar, para a gente meditar, a gente ver quão grande é o amor de Deus para todos os seus escolhidos. Então, a gente tem que notar, e vale aqui algo que eu tenho que trazer à tona, que essas mulheres foram as últimas a sair de perto da cruz. Elas foram as primeiras a ir ao túmulo de Jesus. Maria teve a coragem que muitos homens não tiveram quando Jesus foi crucificado. Ela esteve com ele ao longo de tudo ocorrido, tudo que aconteceu. E digo mais, na verdade, a Bíblia nos conta que depois dele ser crucificado, Maria observou onde eles iam colocar o corpo dele. Está lá em Marcos 15:47. Ela assistiu quando tiraram o seu corpo crucificado da cruz, envolveram nos panos e o puseram num túmulo que pertencia a José de Arimateia. E quando os guardas estavam ali decidindo, estava ali, tipo, vamos dizer aqui, criar uma situação, estava uma reunião, e aí, como vamos fazer? Estava decidindo, enfim, se colocava ou não um soldado junto ao túmulo. Ela passou a noite inteira lá sozinha, antes dos guardas chegarem, antes dos discípulos também chegarem. Pense nisso, gente. O seu amor foi recompensado, a sua devoção foi recompensada. Deus diz: vocês me procurarão, olha que texto lindo, e me acharão quando me procurarem de todo o coração, como está escrito em Jeremias 29, verso 13. Deus, gente, recompensa a pessoa diligente, e aos que dedicam o tempo do dia para buscar o Senhor, aos que, sabe, se dedicam o tempo para ler a palavra de Deus, aos que buscam e se dedicam, sabe, dando a Ele um tempo como primícia para servi-lo. E a você, em nome de Jesus, que se dedica em honrar a Deus, através do seu suor, trabalho, em pró, a causa do Evangelho, terá sim essa recompensa. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que no último dia, certo? Nesse último dia que a gente fala, que há de acontecer o arrebatamento, há de acontecer aqueles que já dormem no Senhor, serão chamados, ressuscitados primeiro. A Bíblia diz em Salmo de número 116 e verso número 17. Salmo de 116, verso de número 17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Gente, olha que coisa linda para nós fechar. A você, a mim, a todos nós, a Bíblia diz: a esse você está incluído. Ele, Deus, Ele revela as suas verdades. Eu comecei lendo algo e Deus me levou para esse texto. Então Deus traz a mim e a você uma revelação. E essa revelação tem a ver com, sabe, com aquilo que você vem fazendo até o dia de hoje. A sua dedicação, a sua devoção. Não abra mão por ninguém e por nada. Continue servindo a Deus, continue louvando a Deus, continue fazendo o que você vem fazendo em pró ao Evangelho do Senhor Jesus. A Bíblia diz no Salmo de número 50, guarde isso, Salmo de número 50 e verso de número 23. Olha o que diz lá: quem me oferece sua gratidão? Ei, quem me oferece a sua gratidão?
como sacrifício, meu Deus, honra-me. E eu, diz Deus aqui, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Você está andando nos caminhos do Senhor? Está aqui a palavra para você hoje. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Não abra mão, continue. Seja esse instrumento. Seja esse vaso de honra na casa de oração, em prol do evangelho do Senhor Jesus. A minha oração é que essa semana, esses dias que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo nesse globo, você esteja debaixo das asas potentes do Senhor. E o que você está plantando, com certeza, você vai colher. Porque a palavra, ela se revela para aqueles que são fiéis, para aqueles que não abrem mão por nada, sabe? Para aqueles que estão sempre vigilantes, para aqueles que são praticantes da Escritura, da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus conceda a você a resposta a vossa petição. Que o Senhor conceda a você a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus. E como eu falei no começo, graças a Deus, aleluia, por seu dom indescritível. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 15. Beijo no seu coração, que vos fala seu amigo de sempre, Paulo Reginaldo, daqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Shalom, bom dia!